gente reflete sobre o que é ser como criança, a gente lembra que o quanto Jesus ama e se alegra com as crianças. Quem participa do culto infantil, quem trabalha com crianças, sabe o quanto dá trabalho, mas como é bom. Como é bom ver as crianças se divertirem, e quando elas se tiram para amigo, quando elas se tiram para companheiro, para parceiro, mas é incrível. Isso acontece. Então, e o quanto Jesus ama e se alegra com aqueles que gostam das crianças. E tem gente que não gosta de criança. Pai, como é legal criança. Eu acho legal assim, as crianças que eu me dou melhor é dos 2 aos 5 anos. Dos 2 aos 5 anos, porque tu faz gato e sapato com eles, eles entendem a brincadeira e eles topam tudo. Depois, por incrível que pareça, a minha faixa etária que eu me dou melhor são com os adolescentes. Ela disse, como é que pode? Claro, eu sou meio adolescente, eu sou meio fora da casinha de vez em quando, que nem adolescente. Então por isso que a gente está bem. Tem gente que não tem paciência. Mas aquele que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como uma criança, Jesus o recebe com alegria. Por isso eu queria compartilhar uma palavra de Marcos capítulo 10, versículo 13 a 16, se assim você deseja abrir a sua Bíblia, vai estar projetado. Marcos capítulo 10, 13 a 16. Marcos capítulo 10, 13 a 16. Todos acharam? A palavra nos diz assim: lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. A palavra diz que levaram crianças para Jesus. E aí os discípulos ali censuraram, repreenderam, diz assim, não, que Jesus vai dar bola para a criança? Porque naquela época tinha coisas que tinha valores diferenciados. Lá o que valia era o primeiro filho, era o homem. A criança doente, aleijado, leproso, até as mulheres não tinham grande importância. Por isso diz, não incomode o Senhor Jesus, o mestre, com essas crianças sujas de estar, essas crianças cheias de pó. O mestre está limpinho, até tomou banho hoje, era sábado, quem sabe? Então, disseram assim, censuraram, mas Jesus disse, mas aí Jesus ficou indignado, disse assim, mas que é isso que vocês estão fazendo, bem capaz? E Jesus diz, deixe que as crianças venham a mim, não as atrapalhem, não as embaraçem. E aqui a gente começa a compreender quem é Jesus. Quando Jesus nos chama para ir a Ele, quando deixa ir a Ele, não está aqui a compreensão, nem a obediência que procede da fé. Está aqui a relação de amor com o Senhor Jesus. Porque muitas vezes nós não compreendemos tudo. Muitas vezes nós nem temos tanta fé assim. Porque diz, se tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vamos dizer, monte se remove e se lança no mar. Você já fez isso? Eu ainda não. Também nunca tentei, né? Mas eu acho que eu fico apavorado o dia que eu tentar e conseguir. Mas a nossa fé é pequena. Por isso que Deus diz aqui, nesses não embaracei, deixar vir a mim as crianças, os pequenos, os frágeis. É porque Ele é uma relação de amor, porque delas é o reino de Deus. E Ele continua dizendo assim, Jesus, quem não receber o reino de Deus como uma criança, Ele diz, de maneira nenhuma entrará no meu reino. O que significa isso? Receber o reino de Deus. Receber o reino em primeiro lugar, é humildade. Nenhum orgulhoso vai para o céu. E como as crianças, elas são humildes, como as crianças, elas são simples, quando tu lida com simples, a gente vê assim que a minha geração, a gente tinha que conquistar. A geração dos nossos filhos, a gente já dá
quase tudo de mão dada, não dá tudo, mas tem filhos que ganham tudo de mão beijada. Mas eu já vi muita gente que ganhava tudo, principalmente quando é filho único, que é mais complicado um pouquinho, mas são pessoas humildes, e a criança é humilde. O que eu gosto da criança, em segundo lugar, é a confiança. Como criança confia. Eu me lembro quando a gente brincava com as crianças, começava pelo Thiago, os amiguinhos dele, a gente botava os mais alto e dizia assim, pula! E eles pulavam, não estavam nem aí. Uma vez o Thiago pulou, eu me virei para largar o Thiago, quando veio de uma outra amiguinha dele, mais gordinha, e ela pulou, e eu disse, mãe, que é isso? Eu tive que virar, porque ela confiou. Que quer entrar no reino de Deus é humildade, confiança, é proximidade, é ser próximo do Senhor, e acima de tudo, ter uma relação pessoal com o Senhor. Eu não posso te salvar, eu só posso buscar a minha salvação com Cristo, mas eu posso pregar a palavra para Deus te converter, para Deus te transformar, para que a gente esteja junto no novo céu e na nova terra. E aí o que Jesus faz? Pega as crianças, as abraça, aí põe a mão sobre elas, e não diz o texto, mas eu tenho certeza que Jesus disse, crianças, eu abençoo vocês. Impôs as mãos, é um gesto de transmitir bênção. Eu não tenho esse hábito, mas eu sei que muitos têm, de chegar no Dinda e na Dinda, e colocar a cabeça, benção Dinda, benção Dinda, benção pai, benção mão, e é assim, eu já vi, bota assim para a mão, para tocar sobre a cabeça. Então, quer dizer, é a imposição de mãos sem querer, só para uma tradição, costume, mas é isso aí, é impor as mãos, abençoar, assim como Jesus fez. Então, o que Deus está dizendo? Que pais piedosos, irmãos piedosos, tementes a Deus, deve sempre buscar a bênção de Cristo para os seus, abençoar os seus filhos, abençoar aqueles que você ama. A maior bênção é aquela que conduz as nossas crianças a Jesus Cristo. Não tem nada mais importante da nossa vida do que o nosso culto infantil, do que os nossos filhos, os nossos parentes, nossas crianças saberem quem é Jesus e dizer para eles, Deus te abençoe, porque você vai ser dele. Por isso, nós temos que ensinar as nossas crianças a fazer missão, ensinar elas a fazer a evangelização, que é levar a boa nova da salvação àquele que não crê. E quando começa a missão? Quando Jesus faz parte da vida pessoal como Senhor e Salvador. Se aceitou Jesus como Senhor e Salvador, se deixou converter para esse Deus, ali já começou a missão, porque é impossível ter um Jesus vivo no coração e não contar para ninguém. Essa é o primeiro, é onde começa a missão, mas o primeiro campo, o primeiro lugar para a missão é a minha casa, é a tua casa. É a minha família, são os meus vizinhos, é a minha escola, é o meu trabalho, e aí Jesus vai dizer, até os confins da terra. Quem tem parente que não crê em Jesus Cristo sabe o quanto é difícil levar o Evangelho, principalmente se esse parente já tem uma crença, já tem uma religião, já tem algo firme, e é difícil. Terça-feira na Casa Solidária, levando a mensagem, de repente o senhor, eu posso te fazer uma pergunta? Eu, claro que pode. E ele perguntou, tu falou que a gente vê Jesus, e onde é que está Jesus? Tu vê Jesus? Eu digo, não, a gente crê que o Espírito Santo nos faz crer em Jesus. E ele disse, tá, mas aí Jesus é Deus? E aí ele começou a ter uma discussão teológica no meio da mensagem. Eu disse, olha, eu não me importo de conversar, mas eu acho que não é esse o sentido aqui, não é isso que a gente quer. A gente não quer convencer ninguém. A gente está querendo convencer, querendo converter, mas não convencer, né? E aí depois ele continuou, ele fez uma colocação, entrou, pegou minha Bíblia, me mostrou e eu disse, olha, aí eu perguntei para ele, tu tens religião? Porque ele tinha uma característica muito interessante. Ele disse, não, eu sou um estudioso da Bíblia. Eu gosto muito de ler, já li tantas vezes a Bíblia. E eu disse, aí como ele disse, eu sou estudioso da Bíblia, não tenho uma religião, aí eu fui conversar com ele depois. Mas são momentos que a gente tem que ter, as pessoas que estão à nossa volta, que tem dúvidas. Depois eu tive uma grande conversa com ele no final, falando sobre a Bíblia, e ele disse,
E agora, terça-feira, que a gente vai voltar, mas já está tudo encaixotado aqui. Já sai de lá com o texto bíblico, com a pregação, e diz assim: Deus vai agir. Então, é o primeiro lugar, é onde nós estamos. Se é a nossa casa, se é na escola, são os vizinhos, se é na escola, se é no trabalho, até os confins da terra. Por isso, o que eu gostaria de deixar e que eu tenho transmitido são 3 conselhos da palavra do Senhor para nós. O primeiro é cuidado. E a palavra de referência está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Ou seja, cuida de ti, não cuida dos outros. A gente às vezes quer cuidar dos outros, nem se cuidou. Então, cuida de ti, cuida da doutrina, cuida da tua parte, que isso tu vai conseguir alcançar as pessoas. E cuidando com o que eu vou ensinar. Não adianta conhecimento, tem que ter amor. E aí nós vamos fazer isso, a salvação tanto para nós, quanto aqueles que nos ouvem. Por isso, o segundo conselho é não se envergonhar. E para nossa referência é 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 8 e 9, que diz assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Não te envergonhe de ser cristão, não te envergonhe de ser diferente dos outros. E eu vejo hoje os nossos jovens, e assim, não é uma preocupação, mas é algo que eu tenho resistido muita coisa, é com essa chamada pós-modernidade. Ela está tornando pessoas individualistas. A igreja tem que ter um cuidado, porque nós estamos na igreja online. Hoje, assim, é o jeito remoto de fazer as coisas, bonito esse termo que existe, né? Só que muitos estão, é bom demais. Fazer para velho, é a coisa mais difícil que tem. Mas para a gurizada está louca de contente, não precisa sair de casa. Então, não se envergonhar de dar um testemunho a favor do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente não pode ter vergonha de dizer: eu fui na igreja, eu sou cristão. Dizer não para certas coisas que o mundo quer que a gente diga sim. E o terceiro conselho é: aprenda sempre mais. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 a 17 vai nos dizer assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem, o ser humano de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Continuar firme na verdade daquilo que a gente aprendeu. Não se deixe desviar nem para a direita nem para a esquerda. Crer de todo o coração. Desde criança aqui, eu acho muito interessante, eu nunca tinha participado assim das últimas igrejas, que nem na São José ali, vizinhos de anos. Igrejas que eu participei, eles não tinham assim amizade desde o ensino confirmatório, como muitos têm. Tem gente que se conhece, sempre se conheceu. E aí a gente esquece isso que a gente aprendeu desde sempre, de geração em geração. Então quem conhece as Escrituras pode dar a Escritura da sabedoria, da salvação por meio da fé em Jesus Cristo, porque a Bíblia é inspirada por Deus. E uma das traduções que eu até compartilhei no vídeo é: Deus soprou no ouvido daqueles que escreveram as Escrituras, e ela é útil.
A melhor coisa do mundo é ser útil. Útil para ensinar a verdade, para corrigir, para ensinar a maneira certa de viver. Meu irmão, minha irmã, nossa missão é evangelizar nossas crianças para que elas evangelizem o mundo, sempre aprendendo mais. Nossa missão é cuidar das nossas crianças para que elas cuidem do mundo, cuidar das nossas crianças. Nossa missão é fazer a diferença na vida das nossas crianças, para que elas possam fazer a diferença no mundo, para que elas não se envergonhem. Eu sempre lembro que, pelo menos eu tive essa fase, né, que ficava com vergonha do meu pai e da minha mãe. E depois a gente vai pensar, não dá nem para dizer por que tinha vergonha. Eu já vi série, já vi filme ali que os filhos dizem, me deixa na esquina, eu vou pagar mico aqui, chegando com o pai, com a mãe, né? Tem que ser lá na esquina, né? Então a gente vê isso. Uma vez eu estava no mercado com a Carol e a Esther eram pequenininhas, né? E tem uma música velha tocando, né? E eu comecei a cantar no meio do corredor assim, ela, pai, que vergonha, pai! E elas sumiram, né? Eu disse, eu vou atrás de vocês, agora vocês vão passar vergonha. Por isso que eles sentem vergonha do pai e da mãe. Então, essas coisas a gente tem que entender que o que é ser como criança. Criança não sabe tudo, está sempre aprendendo. Nós não sabemos tudo, estamos sempre aprendendo. Isso muito veio à mente, o senhor, o nome dele é Danilo, lá na casa de passagem, ele sabe muito, mas muito. Mas olha, fazia tempo que eu não conversava com alguém que sabe muito de Bíblia, muito de tudo. Só que ele acha que não precisa aprender mais. E Deus colocou isso no meu coração. Ele vai aprender a crer somente. Primeira, para ser como criança, criança não sabe tudo. Nós somos criança, nós não sabemos de tudo. E segundo, faz característica da criança, a criança não é mais inocente, a criança dá um nó na gente, mas criança ainda depende de um adulto, e nós ainda dependemos do Senhor Jesus Cristo. Que a gente possa aprender a ser criança, que a gente possa a viver como criança, buscar o reino como criança, para que a gente tenha uma vida digna do Senhor. Por isso, se a gente tem criança em casa, se é grande, se é pequena, cuide, porque é muito legal. Tem uns que estão na fase dos netos, né? Eu espero mais uns 10 anos, não tenho pressa, não sou novo ainda, não tenho tanta pressa assim. Eu espero um pouquinho, né? Então, e pelo jeito eu vou esperar, né? Então, não tem como. Mas cuide das crianças. Esse mês, a gente teria no primeiro sábado do mês, a gente ia ter um encontro paroquial das crianças. Não teve. Segunda-feira, dia da criança, não vai ter, bem provável que não tenha, a gente vai celebrar isso em casa domingo. Mas que Deus esteja abençoando e guardando, que Deus esteja nos cuidando, esteja fazendo a ação dele nas nossas vidas. Amém? Muito bem. Alguns avisos, não tem muitos mesmo, né? Então, próximo culto vai ser no dia 18, domingo, às 9 horas. Então, só para informar também que eu vou ligar para as famílias enlutadas, nós temos 3 famílias enlutadas na comunidade, e eu vou convidá-los também para estar nesse domingo, para a gente poder lembrar das nossas, um irmão e 2 irmãs que faleceram nesse período. Esse período eu fiz 8 sepultamentos. Faz 2 meses que eu não faço nenhum. E eu tenho louvado a Deus por isso. Então, que a gente possa também cuidar. Então, hoje nós temos 2 confirmandas. Então, ainda em outubro a gente está estudando o que a gente vai fazer, se a gente vai começar em novembro. Então, a gente está realmente estudando para ver como que vai estar a situação da cidade até final de outubro. Então, se Deus quiser, a gente pode começar, já que não são muitos confirmandos, a gente pode separar e começar a se encontrar. Mas
Uma família já disse que não veio porque não se sente muito seguro, então se um não se sente seguro, a gente não pode forçar ninguém, ok? Sobre os batismos também nós estamos estudando, e por enquanto no mês de outubro a gente não vai fazer nenhum batismo, porque não vai ter ainda tempo hábil para fazer os encontros pré-batismais, ok? E também estão suspensos todos os nossos grupos, no caso, Juventude, Oase, Estudo Bíblico, então, culto infantil, estão todos suspensos. Lembro de mais algum aviso? O sistema de coleta. Isso, então a oferta, então a gente não vai cantar o hino para a oferta, a gente vai deixar ali na fora. Então, se você quer deixar a sua oferta dentro do nosso gasofilácio, eu imaginava, eu acho que no tempo do Novo Testamento, acho que era uma coisa enorme que tinha que ter pompa, né? Nossa, é simples, humilde e objetivo. Assim tem que ser. Mais algum aviso, né? Então convido para nós nos colocarmos de pé e queremos encerrar em oração. Obrigado, Senhor amado, por esse tempo, onde nós podemos refletir sobre a Tua Palavra, sobre o Teu agir, e que, Senhor, Tu nos torne a cada dia, Senhor, como crianças, dependentes que querem aprender. Como é bom, Senhor, quando uma criança quer aprender, como uma criança fica curiosa com as coisas, a gente pode auxiliá-las nesse crescimento. Assim também, Deus, nós nos colocamos nas Tuas mãos, para que Tu possa nos auxiliar. Obrigado, Pai, por essa noite, esteja com o retorno dos nossos lares, nossos descansos, o domingo, os cultos, Senhor, a nossa vida de família, seja abençoado, Senhor, a semana. Abençoa, Senhor, a cidade, médicos, enfermeiros, esteja, Senhor, com a estrutura, Senhor, da cidade, para que possa suportar. A nossa oração, Senhor, é que Tu possa dar um fim a essa pandemia, Senhor, mas queremos fazer a nossa parte. E assim, Deus, esteja conosco, nos abençoando e nos guardando. Esteja, Senhor, com as pessoas adoentadas, acamadas, hospitalizadas. Abençoe, Senhor, as nossas famílias, abençoe, Senhor, as nossas crianças. E assim, Pai, e tudo mais. Colocamos nas Tuas mãos, quando oramos a oração, que o Teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador, ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E assim nos abençoe Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Podemos assentar e encerramos louvando ao Senhor.
ter um relacionamento próximo com o Senhor Jesus. Por isso, vá na paz do Senhor, sirva ao Senhor com alegria, uma abençoada semana. E, segundo o protocolo, você tem que sair por lá, passar um alquinho e depois me dar tchau. Tá bom?